Nós vamos estudar o capítulo 3 e o capítulo 4, e ele vai falar sobre a obra de Deus e a nossa função na obra de Deus. Pode passar mais um, Bruno? Ok, então, a pergunta que fica é: o que Deus está fazendo e o que Deus está fazendo principalmente em nossa igreja? Talvez a sua maior pergunta sobre uma igreja seja: será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está presente nessa igreja? Será que quando a gente canta louvores, Deus realmente é engrandecido? Será que quando a gente escuta mensagens, quando a gente ouve as pregações, será que Deus está aqui? Será que Deus está ouvindo? E será que Deus está realmente abrindo os nossos corações para que a gente possa ouvir a mensagem? Será que quando a gente conversa com os nossos irmãos, Deus realmente está presente? E talvez seja a sua maior indagação, a sua maior pergunta é: onde realmente Deus está? E se Deus está aqui, o que Deus está fazendo? Se Deus está aqui, o que Ele faz com a igreja, ou melhor dizer, o que Ele faz com a videira? O que Ele tem feito conosco? Pode passar mais um, Bruno? Ok, então, nós vamos ver no capítulo 3 o primeiro problema, que é: a igreja está parada. A igreja está parada. Tem uma citação, pode passar, Bruno, e aí você vai me acompanhando aí enquanto a gente vai lendo, ok? Deus, o que está fazendo? Sabemos que Tu és forte, poderoso, majestoso. Tu governas sobre tudo. Tu sustenta o mundo em Tuas mãos. Mas até quando nos deixarás desta maneira? Estamos Te implorando crescimento, vigor, uma reviravolta. Tu sabes o verdadeiro estado das coisas. Os números estão parados. O ânimo está esmorecendo. A situação financeira está caótica. Somos uma piada. O mundo ri de nós. Todo erro e escândalo, real ou imaginário, é trazido à baila com alegria pelos répteis da mídia, bebericadores de café expresso com leite, aqueles que usam óculos da última moda e têm opiniões corretas. Estás irados conosco? Quando tu farás algo para mudar tudo isso? Por que não esquecemos que tudo é ideia tua? Em primeiro lugar, Tu plantastes a videira, limpaste o terreno para ela no quintal, cavaste um buraco, ergueste a treliça, e nós florescemos. Mas olha para nós agora, estamos sendo comidos vivos. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Essa citação está na página 38, e talvez você viva exatamente com essa mesma indagação. Senhor, a gente vem para a igreja, e a gente está aqui na igreja, mas o número não cresce. Senhor, todo o relatório financeiro que é apresentado, parece que fica na mesma. O negócio não vai, não anda. O que tem acontecido, Senhor? Por que a gente está parado? As pessoas passam na rua e riem de nós. As pessoas ficam sabendo da nossa igreja e eles só contam notícias ruins, só falam mal da nossa igreja. Senhor, o que tem acontecido? Por que estamos assim? Por que esse negócio de igreja não vai para frente? E talvez você chega no final da sua indagação e diz: Senhor, eu não aguento mais, e o que eu vou fazer é sair daqui. Porque eu venho para uma igreja e é a mesma coisa. Mesmo louvor, mesma música, mesmo tipo de mensagem, é tudo a mesma coisa. E não vai para frente. Senhor, eu estou nessa igreja faz 30 anos e eu vejo as mesmas caras. Não muda. Não vem gente nova. Senhor, por que
a gente está assim, Senhor? O que nós estamos fazendo de errado? E talvez você vire no final de toda essa indagação e diz: mas Senhor, quer saber? A culpa é sua. Porque foi você que plantou a videira. Foi você que criou esse negócio de igreja. Foi você que faz tudo isso. É ideia sua, não é ideia nossa. Então, se a ideia é sua, a culpa é sua. Mas a gente, no final das contas, tem que pedir a Deus: Deus, então, restaura-nos. Faça com que a gente viva. Então, talvez você já é antigo dessa igreja, e ao ler esse texto, ao ler essa citação, você se identificou. Senhor, faz tempo que essa igreja não faz nada. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, essa igreja fazia tantas coisas. E agora está parado. Por quê? Senhor, a culpa é sua. Por que esse negócio não vai para frente? A culpa é toda sua, Deus. Porque você que criou esse negócio de igreja, e a gente está aqui reunido, e esse negócio não anda. Eu sei que talvez eu esteja sendo um pouco duro quanto a isso, mas talvez essa seja a sua maior indagação, talvez essa seja a sua maior pergunta. E talvez você venha triste, não só para essa igreja, mas estou falando de todas as igrejas em geral, e seja a mesma coisa. E talvez você esteja aqui, e aí você muda de igreja, vai para uma outra, e você vê que é a mesma coisa. E você vê que talvez não cresça. Mas por que, Deus? Por que tudo isso? É isso que a gente vai ver esta manhã. Eu queria que os irmãos pudessem discutir comigo. Talvez o que vem na sua mente agora é: quando alguém passa, pode passar mais um? Quando alguém passa em frente à nossa igreja, o que essa pessoa pensa? O que você acha que essa pessoa pensa? Vamos lá, o que vocês acham? Quando alguém está passando aqui, domingo de manhã, e aí a pessoa passa passeando com o seu cachorro aqui na frente, e ele olha para a nossa igreja, ele está lá com a sua esposa, passeando com o cachorro, e ele olha para a nossa igreja. O que você acha que essa pessoa pensa? Talvez algumas pessoas, ao passar na frente, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas, talvez ao passar ali, a pessoa pensa assim: credo, que igreja morta, não dá nem para escutar o barulho lá de fora, eu estou passando na rua e não estou nem ouvindo a igreja lá dentro. Porque talvez a fama de algumas igrejas seja colocar, a pessoa não coloca as caixas de som dentro da igreja, coloca fora na porta da igreja para o pessoal escutar lá fora mesmo. Então talvez a pessoa tenha esse pensamento. Um segundo pensamento talvez seja quando a pessoa passa na frente, olha para uma igreja e diz assim: nossa, ainda tem gente que faz isso? Ainda tem gente alienada que faz isso? Que vem domingo de manhã, 9:30 da manhã para adorar a Deus? Sério que ainda tem gente que faz isso? E ainda tira um tempinho da tarde para dar uma descansada e vem à noite, de novo, pela segunda vez, num domingo que é dia de descanso, a pessoa vem para a igreja. Por que a pessoa faz isso? Ou talvez ela pensa: como eu queria fazer parte disso, como eu queria estar junto, e talvez eu nem tenha coragem de subir essas escadas ou entrar pelo estacionamento, mas eu queria fazer parte disso, eu gostaria. Ou uma pessoa passa e diz: nossa, que legal que essa igreja adora a Deus com fervor. Uma coisa interessante é que essa leitura que a gente fez, ela é exatamente como Israel estava. Você pode abrir comigo no Salmo 80, Salmo número 80, e a gente vai ler esse Salmo em conjunto. Eu não sei se você vai lembrar por completo tudo isso a leitura que a gente fez, mas essa leitura que a gente fez, ela é o Salmo 80 com outras palavras. É o Salmo 80 trazendo para os dias atuais, digamos assim. Salmo 80 diz assim: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José com um rebanho,
que estás entronizado sobre os querubins, mostra teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos. Faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentastes com pão de lágrimas e para beber, deste-lhe lágrimas à vontade. Tu nos fazes objeto de chacota entre nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós no meio deles. Ó Deus de Israel, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste o lugar, ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e os cedros de Deus com seus galhos. Ela estendeu sua folhagem até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste suas cercas? Para que todos os que passem pelo caminho colham suas uvas. O javali da floresta a devasta, e os animais selvagens alimentam-se dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende do céu, vê e cuida dessa videira. A videira que tua mão direita plantou, o ramo que floresceste para ti, está às queimadas pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do teu rosto. Que tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. Então nós não nos afastemos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. A indagação de Israel era: Senhor, até quando o Senhor vai se voltar contra nós? Porque o Senhor trouxe de José e o Senhor cuidou de José. E o Senhor cuidou de Moisés e o Senhor fez grandes coisas. Mas agora, a gente está aqui, parado. O Senhor nos trouxe até a terra prometida, mas e agora? O que o Senhor vai fazer com a gente? Então a pergunta de Israel era essa. Mas o que fica para nós é: até quando vamos ficar lamentando? Até quando a gente vai ficar lamentando o que os outros pensam de nossa igreja? Até quando vamos ficar lamentando se Deus está com a gente ou se não está com a gente, se o que a gente faz e agora? Até quando a gente vai ficar nesse lamento? E quando a gente vai começar a acreditar de que Deus, Ele já está trabalhando e, na verdade, Deus nunca deixou de trabalhar com a sua igreja. Deus nunca deixou de trabalhar em sua igreja. Então, o segundo ponto é a solução. Pode passar mais um? Mais um? Isso. A solução, que é o trabalho de Deus. Você não precisa abrir comigo, mas pode passar mais um aí também. Oséias 10, 1 a 2, diz assim: Israel é uma videira viçosa que dá seu fruto. Multiplicaram os altares à medida que seu fruto aumentava. Fizeram belas colunas à medida que prosperavam na terra. O seu coração está dividido, por isso são culpados. Ele derrubará os seus altares, ele destruirá as colunas. Então, em Oséias, vai trazer a ideia de que, olha, Israel, ela é uma videira viçosa, ela dá o seu fruto, multiplicaram os altares à medida que o seu fruto aumentava, eles fizeram belas colunas à medida que prosperavam na terra, mas a culpa de Israel estar desta forma é porque o coração está dividido. Por isso eles são culpados. E Deus diz: Deus derrubará os altares e destruirá as colunas. Então a culpa de por que Israel não crescia, porque a videira não dava seu fruto, era porque eles estavam divididos. O coração estava dividido. E Oséias 14, de 4 a 7, pode passar mais um ali, ele diz:
Então ele finaliza dizendo, Deus está dizendo: curarei a sua infidelidade e os amarei espontaneamente, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Seus ramos se estenderão, sua formosura será como da oliveira e seu perfume como o do Líbano. Os que habitam a sua sombra voltarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como o do vinho de Líbano. Então, o que Deus está dizendo é: olha, vocês são a videira. E trazendo para os nossos dias, a igreja é a videira. Mas, muitas vezes, a igreja fica parada porque a gente não acredita. A gente acha que nós devemos fazer alguma coisa. E a gente fala: Deus, o Senhor está parado. A culpa é sua. A igreja não vai para frente porque a culpa é sua. Mas Deus está falando: não, a culpa é de vocês. Só que Deus, vou curar a infidelidade de vocês. Eu vou curar e eu amarei vocês espontaneamente, porque a minha ira se apartou. Então, trazendo para nós, Deus, se nós clamarmos a Deus e se nós pedirmos a Deus um renovo, Deus será para nós como o orvalho, e a igreja, não só a nossa, mas as igrejas florescerão como o lírio e lançará as raízes como o Líbano. E os que habitam a sombra da igreja, os que estão em volta, também renascerão como o trigo e florescerão como a videira. E a fama da igreja, ou a fama de Cristo em nossa igreja, será como a do vinho do Líbano. Era um vinho bem conhecido naquela época, onde todo mundo sabia que era o melhor vinho que podia existir. E a igreja terá essa fama, porque adoram a Cristo e clamam a Deus. Deus está trabalhando na igreja e nunca deixou de trabalhar, assim como Ele nunca deixou de trabalhar com Israel. Trazendo para o Novo Testamento, 1 Pedro 1, 10 a 12, pode passar mais um ali, diz assim: foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobrevinham a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles, aos profetas, foi revelado que era para vós, a igreja, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que os profetas, eles indagavam, eles perguntavam: quando vem a salvação? Eles tentavam examinar quando que essa salvação vai vir, e escreviam sobre isso. E o que a gente tem no Antigo Testamento, principalmente os profetas, é um vislumbre do que Cristo seria. E Cristo veio, ou seja, a ira de Deus já se apartou. Quando Cristo veio, Ele disse, e Ele morreu por nós, Ele disse que a partir de agora nós deveríamos ser uma igreja. E essa igreja seria abençoada por causa do Santo Espírito de Deus. E enquanto o Santo Espírito de Deus estivesse agindo na igreja, a igreja então proclamaria a salvação de Cristo Jesus. Então, o que nós estamos vendo aqui é que Deus, Ele trabalha na igreja desde os profetas. Deus, Ele já pensou sobre a igreja desde os profetas.
E quando ele enviou Cristo Jesus é quem trouxe a salvação. E nós hoje vivemos um período digamos assim, pós-Cristo e pós-salvação, onde a nossa função não é mais indagar quando que Cristo vai vir, mas é indagar, Cristo já veio, e anunciar que Cristo veio e trouxe a sua salvação. E nós temos esse privilégio, essa oportunidade de viver nesse tempo, onde Cristo já veio e Cristo já morreu por nós, e agora nós podemos anunciar e viver a Cristo. Então, o que Deus está fazendo no mundo? Pode passar mais um? O que Deus está fazendo no mundo? Deus faz a pregação do Evangelho, fomentada pelo Espírito, que leva à salvação das almas. Então, qual é a função da igreja? A função da igreja é a pregação do Evangelho, fomentada pelo Espírito Santo, que leva à salvação das almas. Esse é o foco da igreja: pregar o Evangelho pelo Espírito Santo, fomentado pelo Espírito Santo, para levar salvação a almas. Então, tudo o que nós fazemos aqui, tudo o que Deus tem feito nessa igreja, deve levar a isso. Qualquer coisa que nós façamos deve levar para que nós preguemos o Evangelho, fomentado pelo Espírito Santo, para que a pregação do Evangelho salve almas. O livro de Atos, um livro onde dá o start da palavra de Deus, e talvez, pode passar mais um ali, mas talvez melhor seria chamar o livro de Atos de os Atos da Palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Então, não é apenas os Atos dos apóstolos, legal, mas é os Atos da Palavra de Deus e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Então, trazendo para nós o que nós devemos ser, o que nós devemos viver, todos os nossos atos devem ser atos da Palavra de Deus e do Espírito de Deus, por meio da Priscila, por meio da Beth, por meio da Ivone. São atos da Palavra e do Espírito. E se Deus está fazendo isso, pode passar mais um ali. Se Deus está fazendo isso, tem 3 implicações aqui para a gente. Se Deus está cuidando da videira, se Deus já cuida da videira, se Deus já cuidou desde os profetas e anunciou a Cristo, e hoje nós vivemos o pós-Cristo, se Deus já fez, Ele trabalha, Ele cuida da videira, então é tempo de deixar as ambições egoístas e dedicarmos à causa de Cristo e o seu Evangelho. É tempo também de que sabermos que o crescimento que nós buscamos é o crescimento em pessoas e não de pessoas. Então, o crescimento que nós buscamos, a igreja está parada, é as mesmas caras, mas nós devemos buscar o crescimento em pessoas, e foi isso que o pastor José falou um pouco na semana passada. É buscar a videira, é buscar não a estrutura, mas é buscar as pessoas e o crescimento em pessoas. E a terceira implicação é: o povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus, quando Ele aplica a sua palavra no coração das pessoas. Então, no final das contas, tudo que nós buscamos para a igreja, as estruturas e tudo mais, não deve ser baseadas apenas na estrutura, mas pensar apenas na treliça, mas pensar na videira. Pensar que o crescimento ele deve ser em pessoas, e esse crescimento ele só pode existir, ele só vai existir se de fato o Espírito de Deus estiver nelas, de fato a palavra de Deus estiver no coração dessas pessoas. Então, no final das contas, o que nós devemos crer é que, independente da igreja estar parada ou não, Deus ele já está agindo,
Deus ele já está trabalhando, Ele nunca deixou de trabalhar. Deus nunca dorme, Ele está atento. Mas a igreja só vai crescer em pessoas, as pessoas só vão crescer se nós pregarmos de acordo com o Espírito e se nós pregarmos a palavra de Deus no coração das pessoas. E o último ponto que eu quero dizer aqui, então, o problema é que a igreja está parada. O segundo é a solução, o trabalho de Deus. E o terceiro é a nossa ação. Você faz parte disso. E a pergunta que fica é: você é um trabalhador da videira? Você é um trabalhador da videira? Você trabalha para a videira? Você faz parte da videira e você trabalha para cuidar da videira? Pode passar mais um ali. A maioria dos cristãos evangélicos não hesitaria em concordar com essas ideias que a gente acabou de dizer. Que o crescimento cristão acontece realmente porque Deus o realiza por meio de sua palavra sobre o poder doador da vida do Espírito Santo. Então, a maioria dos cristãos não vai discordar disso. Nós concordamos com isso, que a igreja só vai crescer se Deus estiver cuidando. A igreja só vai crescer se Deus realizar a sua palavra sobre o poder doador da vida do seu Espírito Santo. Nós acreditamos nisso e a nossa base está nisso. Mas a pergunta que fica e é isso que eu queria discutir com vocês. Pode passar mais um. Quem realmente faz a obra da videira? Quem deve fazer o trabalho na igreja? Quem deve trabalhar para a igreja? Só quem deve trabalhar na videira é o pastor José Hilário? Mas ele é pago para isso. Não. E muito bem pago. Brincadeira. Mas ele é pago para isso, ele recebe para isso. Todos nós somos pagos? Exatamente. Você aceitou, está lá. Aceitou, está lá. Seu salário está lá no céu, esperando. É só o José, é só o Samuel que deve trabalhar na igreja? É só o seminarista Alexandre? Só a gente? Só quem pode fazer a faxina da igreja e arrumar a igreja é a Girlene e o José? A Gil e o Zé? Só eles podem pegar uma vassoura e varrer o chão. Okay? Então a Bíblia vai dizer: todo crente deve pegar a mão no arado, e aquele que olha para trás não é digno de ser chamado trabalhador. Então, no final das contas, nós acreditamos nisso. Olha, todo mundo tem que fazer parte da videira. Não é que nem em algumas igrejas por aí que chamam que existem os crentes, as ovelhas, aí existem os obreiros, aí existem os evangelistas, aí existem os missionários, e então, depois que a pessoa se torna missionário, a pessoa se torna pastor. Não é assim que funciona. Todo mundo, a hora que se torna crente, é um obreiro. Todo mundo é um evangelista. Todo mundo é um missionário. Então, no final das contas, quem realmente faz a obra da videira? Todos fazem parte disso. Todos aqueles que são membros da igreja fazem parte disso. Aqueles que confessam a Cristo como seu único e suficiente Salvador fazem parte disso. Fazem parte da videira. Então, eu queria trazer 3 tipos de discípulos, ou melhor, 3 tipos não, mas 3 formas em que os discípulos devem ser. O primeiro é discípulos que confessam. Então a primeira coisa então se eu faço parte da videira, eu devo ser um discípulo que confessa. São discípulos que confessam a Jesus como único Salvador e vivem em prol disso. Não adianta apenas confessar: eu confesso que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Ótimo, legal, perfeito. Mas eu não só confesso,
com a minha boca, mas eu confesso com a minha vida. Então, os trabalhadores da videira são os discípulos que confessam a Cristo. E não só confessam com a boca, mas confessam com as suas vidas, diariamente, na igreja, na comunidade e no lar. E a gente vai ver a respeito disso, lar, igreja e comunidade, daqui a pouco. O segundo são, os trabalhadores da videira são discípulos que pregam o evangelho em qualquer oportunidade, seja aqui na igreja dando um estudo, dando uma EBD, seja no lar, dentro do seu lar, ou seja, para a comunidade. Então, os trabalhadores da videira são discípulos, primeiro, discípulos que confessam a Jesus, segundo, são discípulos que pregam o evangelho, e terceiro, são discípulos missionários. São discípulos que vão aos campos, vão em missões, vão em projetos, vão em escolas, vão na comunidade e pregam o evangelho à comunidade. São discípulos que se preocupam não só com as pessoas que estão dentro dessa igreja, mas se preocupam com as pessoas que estão lá fora, com a comunidade, com as pessoas que passam na frente da nossa igreja e talvez até xingam a igreja. Mas pessoas que trabalham na videira são discípulos que se preocupam com pessoas que passam na frente da igreja, que olham e falam: o que a gente pode fazer para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho? Então eu queria trazer uma tabelinha de qual deveria ser a vida normal de um cristão. Qual deveria ser a vida normal de um discípulo de Cristo Jesus? Pode passar mais um. Isso. Então a tabelinha funciona da seguinte maneira: ela é horizontal e vertical. Isso. Então o horizontal com o vertical, então seria lar, ou seja, o discípulo ele prega o evangelho no lar, 1 a 1, ou lar em grupos pequenos, lar em grupos maiores. Segundo, congregação 1 a 1, ou seja, igreja no 1 a 1, igreja em grupos pequenos, igreja grupos maiores, comunidade 1 a 1, comunidade grupos pequenos e comunidade grupos maiores. Então, como que eu começo a pregar o evangelho? O que deveria ser a vida normal de qualquer cristão? No lar 1 a 1, ou seja, no lar, no discipulado de 1 a 1, é ler a Bíblia e orar com os filhos e com o cônjuge. Segundo, fazer com que a Bíblia influencie nas conversas. Então, não apenas eu ler e orar com os meus irmãos, mas, com a minha família, mas em todas as minhas conversas, eu fazer com que a Bíblia reine. Então, a gente pode dizer assim: mas eu tenho um culto doméstico na minha casa. Ótimo, acabou o culto, aí todo mundo sai correndo, todo mundo briga um com o outro, e o pai começa a xingar a mãe, começa a bater na mãe. O que adianta? O que adianta? É eu fazer com que nas minhas conversas o evangelho seja pregado. Segundo, no lar em grupos pequenos. No lar em grupos pequenos seria leitura bíblica e oração em família. Então, eu leio com a minha família e eu oro com a minha família, agora não só no 1 a 1, mas eu faço isso com a minha família e com possíveis vizinhos, com pessoas que chegam mais perto, talvez uma reunião de oração com poucas pessoas em nossas casas. E no lar, em grupos maiores, que seriam um grupo talvez 40, 50 pessoas, seria inserir conteúdos cristãos em aniversários e festas. Então, em aniversários e festas, onde você sabe que aquele seu irmão que não é crente, talvez ele não venha participar de nenhum culto na sua casa, mas quando o seu filho está fazendo aniversário, é você olhar e falar assim: deixa eu dar uma palavrinha. E deixa eu orar por isso, agradecendo a vida do meu filho. Ou em qualquer festa de família, é você orar e falar:
Família, talvez sua família não seja crente, mas você olhar e falar assim, eu posso orar agradecendo a comida? Será que eu posso fazer isso? Então no lar, a vida de um cristão normal, no lar, em grupos maiores, essa é a ideia de inserir o conteúdo dos cristãos nos aniversários e em festas. Ok? Até aqui tudo bem? Na congregação ou na igreja, 1 a 1 seria acompanhar um novo crente. Isso talvez seja uma grande falha de muitas igrejas, onde tem um novo crente, a pessoa se converte, a pessoa levanta a sua mão no culto, e a pessoa sai pela porta, e ninguém cumprimenta, ninguém fala com ela, ninguém abraça ela, ninguém fala, cara, eu quero discipular você, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos marcar um café. A pessoa é nova na igreja e as pessoas não chegam para ela conversando, olha, vamos tomar um café, que legal que você aceitou Jesus, posso te discipular, posso te ensinar a palavra de Deus. Então é acompanhar um novo crente, o investimento de 1 a 1, é ler a Bíblia e orar com outra pessoa, uma pessoa que já é crente, chegar para ela e falar assim, vamos tomar um café? E a gente lê a palavra de Deus e orar, mesmo que a pessoa já seja crente faz muito tempo, e talvez mais tempo do que você, mas vamos compartilhar do Evangelho 1 a 1, e visitar pessoas, visitar os doentes, visitar os idosos, fazer isso 1 a 1, a igreja não só viver de domingo à noite, mas viver durante a semana, o 1 a 1, o tete a tete, o vida na vida. Congregação em grupos pequenos é se reunir com um grupo pequeno para oração e estudo da palavra. É escola dominical, é grupo de homens e mulheres. Então a igreja ela também deve se importar com isso. Não só o investimento do 1 a 1, mas o investimento em grupos pequenos. Seja na escola bíblica dominical, apesar do grupo não ser tão pequeno aqui, mas separado, onde a gente pode investir nos jovens, investir nos adolescentes, investir nos adultos, investir nas crianças, um grupo menor, ou seja, uma reunião de homens e mulheres, onde você pode investir nos homens, onde as mulheres podem investir nas mulheres, um grupo pequeno, ou uma reunião em casa. E o terceiro, grupos maiores, é pregar ocasionalmente, dar um testemunho ou encorajamento na igreja, liderar cânticos e ler a palavra de Deus. Isso faz parte da vida de um discípulo. É fazer parte não só da igreja no 1 a 1, não só da igreja em grupos pequenos, mas fazer parte da igreja também quando o grupo é maior. É você poder servir a igreja em um grupo maior. E o terceiro, que seria na parte mais de missões, seria o 1 a 1 na comunidade. Seria convidar pessoas para eventos da igreja, dar um testemunho pessoal, eu dar o meu testemunho para pessoas lá fora, distribuir folhetos, evangelização e conversas informais. Então eu evangelizo, mas ao mesmo tempo onde eu estou parado, sentado, esperando o Jardim Imperial passar, o ônibus Jardim Imperial passar, é sentar do lado da pessoa e começar a compartilhar o Evangelho. Isso deve fazer parte da vida de um cristão. É sentar e começar a pregar o Evangelho simplesmente ali, com conversas informais. Não só distribuir um folheto, mas perguntar da vida. E a pessoa, compartilhando a sua dificuldade da vida, inserir o Evangelho na dificuldade da vida daquela pessoa. O segundo seria em grupos pequenos, com a comunidade, evangelização baseada em grupos pequenos. Seja talvez um grupo pequeno com crianças, aonde você tem um bairro e você quer alcançar aquele bairro, e você tem um grupo pequeno ali onde você pode reunir com aquele grupo e começar a pregar o Evangelho. Seja por exemplo, Atibaia Ativa que chama, né? Com os idosos. Talvez começar a compartilhar o Evangelho naquele grupo, pedir para orar, em grupos pequenos com a comunidade, não fazendo parte da igreja, mas com a comunidade. Seja, por exemplo, no futebol, com a molecada ali em cima. É você compartilhar o Evangelho com grupos pequenos, com pessoas, com grupos fora da igreja.
talvez ensinar a Escritura nas aulas, nas escolas. Você é professor ou você tem essa oportunidade de pregar o Evangelho em alguma escola, em algum grupo pequeno, e você prega o Evangelho lá. E o terceiro, que seriam grupos maiores com a comunidade, seria fazer uma palestra evangelística ou dar um testemunho. Por exemplo, num café da manhã, fazer um café da manhã para os homens, para todos os homens da comunidade, não aqui na igreja, mas em qualquer outro lugar, uma escola, ou seja, onde for, onde você tem essa oportunidade de pregar o Evangelho, onde há um grupo maior ou uma palestra, onde você possa dar uma palestra e inserir o conteúdo evangélico ali, ou até mesmo ser direto e falar assim, olha, eu vou pregar a Bíblia para um grupo maior. Então, isso deveria fazer parte da vida de um cristão, ser normal na vida de um cristão. E você faz parte disso. Você faz parte de toda essa tabela. Mas eu não tenho facilidade para falar, mas você tem facilidade para ajudar, de acordo com o seu dom, de acordo com o que você gosta de fazer. Isso é a videira. Eu amo fazer isso. Ótimo. Então a gente vai servir assim. Então é exatamente isso, são grupos pequenos ou maiores, onde você olha a situação, você já está inserido naquele meio e você diz, eu preciso fazer alguma coisa para esse grupo. Na escola, eu preciso fazer alguma coisa na minha escola. Na minha faculdade, no meu trabalho. Será que eu não poderia orar com aquela pessoa que trabalha do meu lado? Pelo menos perguntar, você tem algum pedido para que eu possa orar para você? Talvez nem orar com uma pessoa, mas para que eu possa orar? Eu quero orar diariamente por você. Eu quero chegar no trabalho e orar por você. Eu posso? Ótimo, ótimo. Então é a vida como igreja, é a vida de um cristão, é a vida normal de um cristão, seria talvez um pouco completa ali com essa tabelinha ali. Essa tabela está no livro, ok? Não lembro que página que é. 65. Ok, então você pode dar uma checada depois ali. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Pode passar mais um ali. Isso parece extremo demais para você? Ou parece uma exigência muito árdua a ser imposta a cristãos sofredores que você conhece? Ou algo muito difícil para que pessoas se deixem persuadir a respeito? Isso é algo difícil de fazer? É algo difícil de viver em igreja e comunidade? É algo muito difícil a se apegar? Se você acha que é difícil, se você pensa que é difícil, então nós precisamos pensar melhor sobre a natureza da vida cristã normal. Se você acha que viver essa tabela é algo muito difícil, é um trabalho muito árduo, então acho que a gente precisa pensar melhor sobre o que é a vida de um cristão normal. E eu queria pensar, que você pense, você tira um tempinho para pensar o seguinte: quem é você dentro desta igreja? Quem é você dentro da igreja? Você agora vê que Deus já está cuidando da videira, Deus já está cuidando da igreja, Ele tem o cuidado com todo amor, tem cuidado com todo amor e com todo o carinho possível. Deus ama a igreja. Ele escolheu a igreja para pregar o Evangelho. Ele escolheu pessoas para pregar o Evangelho. Os anjos gostariam e amariam pregar o Evangelho, mas Deus escolheu homens, humanos frágeis para pregar o Evangelho. Mas o que você tem feito pela videira? Por onde que você pode começar? O que você tem de fato trabalhado para que o Evangelho cresça, para que a pregação do Evangelho, fomentada pelo Espírito Santo, no coração das pessoas, possam salvar almas? O que você tem feito
para isso. Você faz parte da igreja. Você faz parte dessa comunidade. Você faz parte da videira. Então seja um fruto saudável. Seja uma uva deliciosa, gostosa, que a gente possa saborear e seja conhecida entre as pessoas. Mais para frente a gente vai ver a respeito disso. Pensar melhor sobre a natureza da vida cristã normal. Amém? Irmãos, que Deus abençoe as suas vidas e espero realmente que essa mensagem, esse livro possa nos ajudar a viver como igreja, a viver e a trabalhar pela igreja e trabalhar como cristãos unidos pela causa do Evangelho. Amém?